Eu sou o observador paulista, tenho 52 anos, sou pai de duas moças do primeiro casamento, moro ainda em São Paulo e neste vídeo eu vou falar sobre os anos 70. Eu nasci especificamente em 1972 e iniciei meus estudos em 1979. Não fiz o pré, que na época era uma tradição, o pré-primário. Fui direto para o primeiro ano na escola e eu me recordo bem daquele período, como era a educação no Brasil, como era o ensino no Brasil, como era esteticamente uma escola boa, com qualidade, educação de verdade e respeito. Usávamos uniforme, todos os alunos usavam uniforme, calça, tinha um material definido, né? Calça, acho que era tergal que falava, não me recordo se realmente é esse o nome, mas usávamos um avental branco e tínhamos que usar uma calça ou de cor escura ou na cor clara, bege no caso, e os professores, no caso, professoras na verdade. Eu lembro que eu não tinha, nesse período inicial, professores masculinos, né? Eram professoras, usavam uniforme, na maioria das vezes uma roupa social, e por cima um jaleco, na cor azul, ou rosa, ou verde. Eu tive uma professora que usou na cor verde. Eram essas três cores que eu me recordo. E nós formávamos filas para adentrar as salas, nos reuníamos para cantar os hinos, né, em datas comemorativas. Para sair ao intervalo, era em fila. Para a merenda, formávamos fila. Não havia aquela bagunça, gritaria, correria. Era tudo bem organizado. Regras, né? Tínhamos regras a seguir, né? E os professores, né, nos recebiam à entrada, né, e iam à frente nessas filas até a porta para que pudéssemos entrar nas salas, cada um no seu local. Não tinha aquela bagunça de um dia tem um lugar, outro dia outro. Era tudo certinho mesmo. As carteiras eram limpas na chegada e na saída. A gente tinha álcool, né? Tínhamos álcool na escola e os panos para limpar as carteiras, não poderia rabiscar, esse tipo de coisa. As salas de aula eram impecáveis, a pintura é impecável, os quadros, né? As lousas, né? Famosas lousas impecáveis também. Tudo limpo, a escola limpíssima. E nós tínhamos qualidade de ensino. Você percebia que as professoras, elas tinham amor pelo que faziam e orgulho pelo que faziam. Elas estavam formando cidadãos, futuros cidadãos e cidadãs. Elas estavam, elas nos tratavam, desculpem, como se fôssemos os próprios filhos. Era um sentimento que era nítido para todos, sabe? Esse amor, esse respeito, essa dedicação. E eu me recordo muito bem desse período, das cartilhas que utilizávamos, os livros educacionais e todo o rito que era ir à escola. Era um ritual de comportamento, onde você aprendia a se comportar como um cidadão, um pequeno cidadão. Desde criança você tinha a sua formação moral, ética e social exercitada a cada dia na escola. E tanto que muitos dos amigos que eu fiz nesse período são ótimas pessoas hoje, sabe? São ótimos maridos, ótimos pais, ótimos profissionais, sabe? Ótimos moradores das cidades onde residem, sabe? Pessoas que fazem a diferença, pessoas que são benquistas
sabe? E isso é uma coisa que marcou muito a minha percepção, a percepção que eu tive daquele período. E já na comparação com o tempo atual, a gente vê isso no dia a dia. Escolas destruídas, pichadas ou deterioradas, demonstrando um desinteresse até do poder público e da sociedade, sabe, um desrespeito, um desinteresse, sabe. Os alunos em pouquíssimas escolas ainda usam uniforme, a grande maioria é um desfile de insanidade e desrespeito a si mesmo, sabe. Os homens vão de qualquer jeito, os rapazes, né, vão de qualquer jeito para a escola, as meninas vão vestidas muitas vezes de uma forma que não condiz com o local, sabe? Virou uma coisa, uma terra de ninguém, uma terra sem lei, a escola, sabe? E sem função também. Ela perdeu a função de educar, não somente educar formalmente as pessoas, sabe, com matemática, língua portuguesa, geografia, ciências, história, biologia e etc. Ela perdeu essa função, aparentemente. A função da escola é não dá para se identificar hoje qual é a função da escola. Se é simplesmente manter essas pessoas lá dentro, destruí-las moralmente e depois lançá-las ao mundo, a Deus dará, né? E isso é deprimente. Eu me recordo de algumas matérias que eu tive já na adolescência, isso, né? OSPB e Educação Moral e Cívica. Quem tem a mesma idade que eu, ou é um pouquinho mais novo, ou mais nova, vai se lembrar disso. E essas matérias, elas nos mostravam qual era o nosso lugar na sociedade, os nossos direitos, os nossos deveres, e isso envolvia o comportamental também, como deveríamos nos comportar, nos portar em determinados locais, em família, na rua, em sociedade. Então, quem é da minha época, ou próximo dela, lembra de como as coisas eram, inclusive, nas ruas. O respeito que se tinha às pessoas nas ruas, respeito aos idosos, respeito às mulheres, respeito a pai e mãe, independente se eram seus pais, se fossem pais dos seus amigos. Havia um respeito extremo, sabe? Era um respeito extremo e era bonito ver isso e praticar isso também, sabe? Não era essa balbúrdia que a gente tem hoje e o que transforma as pessoas em animais, bichos. Quando eu uso o termo animal ou bicho, não me referindo à nossa fauna e à flora, mas usando realmente de uma forma pejorativa, sabe? De que as pessoas não se comportam como humanos hoje em dia, sabe? É um desrespeito total, né? As pessoas nas ruas, nas repartições públicas, no comércio, no transporte público, sabe? É uma violência crescente, como se todo jovem hoje tivesse a intenção de ser um criminoso, ser um bandido, não respeitar pai e mãe, não respeitar vizinhos, não respeitar pessoas estranhas na rua, idosos, mulheres, o que sejam, sabe? E então, assim, a gente vê que tudo isso começou com as mudanças na forma de educar as crianças e os jovens, como era usado nos anos 70 e como foi modificado e passou a ser a partir de 1993, quando essas duas matérias importantíssimas foram retiradas do currículo escolar, a OSPB e Educação Moral e Cívica, perdão. Então a gente percebe a partir daí o quanto isso afetou o nosso país hoje, sabe, as consequências que isso trouxe para o Brasil atual. Sabe, a gente vê que a juventude hoje, não toda, não vou generalizar, dizer que 100% dos jovens do Brasil são desrespeitosos, irresponsáveis, criminosos e inconsequentes, mas temos uma grande quantidade destes jovens e crianças também vivendo como bichos e crescendo dessa forma e vão levar isso para a vida adulta, para suas famílias, para o seu casamento, aqueles que chegarem a ficar adultos, né? Muitos estão morrendo aí, jovens ainda, 15, 16 anos, 17, 20, 25 anos. Muitos não vão chegar a ter família, não vão chegar a ter filhos, e quando chegam, passam para frente
essa índole ruim que adquiriram graças a essas mudanças na forma de criar nossos cidadãos, de formar nossos cidadãos, que foi modificada em 1993 por um ato político intencional. Eu digo que realmente isso foi intencional, porque muita gente não sabe ou não acredita, mas essa guerra política, ela é o que diz a palavra, é uma guerra política. E para você vencê-la, você tem que destruir toda a estrutura do seu oponente político. Então, os conceitos morais, os conceitos éticos, os conceitos religiosos, familiares, a hierarquia familiar, pai e mãe, essa hierarquia foi destruída. Hoje, um pai e uma mãe não podem repreender o filho, sabe? Eles podem ser denunciados na polícia por isso, por repreender o próprio filho, a própria filha, sabe? Não podem tentar formar a moral e a índole dos seus filhos, porque isso é interferência, é tóxico. Então a gente tem isso, esse resultado de hoje, essa, esse caos atual, um desrespeito total dentro do Brasil inteiro, inteiro mesmo, é, com exceção de alguns estados ao sul do Brasil. A região sul ainda tenta manter esses conceitos, mesmo não existindo mais essas matérias importantes, mas tentam manter de alguma forma uma boa educação e leis rígidas dentro do Estado, né? Regras rígidas. Mesmo assim, é uma luta injusta e eu não creio que esses estados vão conseguir manter por muito tempo, né? Eu acredito que a interferência vai vencer, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer é isso, é que quem se lembra desse período sabe como era bom. As pessoas que se formaram naquele período sabem de onde veio a boa formação que elas têm e, e por que isso mudou e como mudou. Qual foi a intenção dessa mudança, que foi, logicamente, foi historicamente, foi uma coisa de movimentos de esquerda queriam derrubar o governo militar que era no período, alegando repressão, tortura psicológica nas escolas, isso e aquilo. E olha o que deu, olha no que deu essa interferência da esquerda brasileira. Hoje o Brasil é um país insalubre, inseguro, insano, sabe? É um território de risco. Tanto para quem é nativo, quem é brasileiro, que nasceu aqui, vive aqui, quanto para pessoas que vêm de fora praticar turismo ou até viver no Brasil. É um país insalubre e nocivo, perigoso, em consequência dessas mudanças no passado, que gradativamente foram trazendo essa realidade apodrecida que vivemos hoje, né? E, e é isso, pessoal. Quem viveu aquele período ou quem quiser pesquisar isso de forma idônea e imparcial nas redes sociais vai perceber como foi essa mudança, entender e enxergar realmente as intenções dessa mudança e as consequências de tudo isso. E vou dar mais um exemplo. Quem já passou com bons médicos, seja pelo SUS ou pelo convênio, médicos estes já com 55, 58, 60, 65 anos, até 70 anos. Meu cardiologista, ele é um senhorzinho, ele tem 70 anos praticamente. Ah, não, ele já fez 70 anos. E é um senhor de uma cultura, de um conhecimento e de um respeito, de uma formação moral que dá gosto. Passar em consulta com ele é agradável, porque é uma pessoa que você vê que teve uma formação maravilhosa, uma ótima formação. E não generalizando também, hoje em dia você passa com alguns médicos, seja no SUS ou por convênio. No meu caso eu tenho convênio, mas utilizo o SUS quando necessário também. É um direito meu, pago imposto. Existem médicos atuais formados mais recentemente nessa nova educação aberta e sem regras, sem conceitos morais e nada, que são pessoas intragáveis, sabe? Arrogantes, prepotentes, até desrespeitosos,
sabe? Ao ponto de você falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e essa pessoa não ter nem a capacidade de erguer a cabeça, te olhar nos olhos e responder, sabe? Não são todos. Tem muitos médicos jovens e bons também, sabe? Mas tem alguns que, infelizmente, são pessoas que eu prefiro não ter que passar por eles, sabe? Não ter que me consultar com eles. Então é isso, pessoal. É o que eu queria falar. Eu vou colocar algumas imagens, eu vou utilizar vídeo também, e vou fazer as edições agora. Esse é o segundo vídeo do canal. Obrigado a todos. Desculpem pelo vídeo um pouco maior agora. Eu pretendo fazer outros maiores, dependendo do tema do assunto. Pretendo colocar vídeos maiores. E peço que vocês curtam, comentem, sabe? Comentários são muito importantes. Questionamentos, sabe? Novas informações, coisas que eu não tenha colocado nesse vídeo, que eu tenha me esquecido. E curtam, compartilhem, sigam o canal, tá? Vocês vão estar me ajudando bastante, vão estar me incentivando também. E tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Um forte abraço, fiquem com a proteção do Pai Celestial e até breve. Eu sou o Observador.